Bruno Aragão volta a fazer parte da lista do PS, pelo Círculo Eleitoral de Aveiro, candidato às próximas eleições legislativas de 2022, a realizar no dia 30 de janeiro. Boa tarde, Bruno. Começar por uma pergunta que noticiamos há pouco tempo sobre uma opinião de uma ex-deputada em que, e concretamente no oitavo lugar que o Bruno Aragão ocupa na lista do PS, a ex-deputada Helena Terra fala que o PS distrital de Aveiro não dá o real valor a Oliveira das Mães, ou a força de Oliveira das Mães, ao colocar o deputado Bruno Aragão em oitavo lugar. Concorda com esta visão? Para si é importante que Oliveira das Mães tivesse maior destaque nas listas apresentadas? Boa tarde, muito obrigado por esta entrevista e por esta oportunidade. Na verdade, nem acho que é relevante essa questão, por uma coisa muito simples. As listas ao Parlamento, à Assembleia da República e nos diferentes círculos são distritais e, portanto, são listas que refletem o distrito como um todo. Aquilo que é importante é que haja qualidade nessas listas e não tanto se vamos em primeiro, em segundo, em décimo. Até por uma coisa muito simples. Os deputados, quando são eleitos para representar, em primeiro lugar, o país e depois o seu distrito. Era o que mais faltava, um deputado Oliveira das Mães olhar exclusivamente para Oliveira das Mães e esquecer todos os outros concelhos. Isso não só seria errado, profundamente errado, como era um desrespeito por todos os eleitores, como o contrário também é verdade. Era o que mais faltava, um deputado eleito sendo natural de outro concelho, não olhar para Oliveira das Mães com o mesmo interesse com que nós olhamos. Portanto, isso é o que nós temos que exigir aos diferentes deputados. Agora, é natural que dentro dos concelhos as pessoas, e na rua as pessoas falam muito isso, as pessoas procurem sempre que os deputados que são naturais dos seus concelhos vão em lugares mais acima, pela possibilidade de serem eleitos. Mas isso é válido em Oliveira das Meias, em Santa Maria da Feira, em Espinho, na Mortosa, em Arouca, enfim, na Mielhada, em todos os diferentes concelhos. Há uma coisa que é evidente. Nós temos 16 deputados eleitos pelo Distrito de Aveiro, temos 19 concelhos. Mesmo que estes 16 deputados sejam de 16 concelhos diferentes, era o que mais faltava, que os 3 concelhos que não tivessem representatividade, em geral são mais, porque há vários deputados no mesmo concelho, era o que mais faltava, que esses concelhos não tivessem a mesma representatividade no Parlamento Nacional e, portanto, o mesmo interesse. Acho que é mais isso que nos deve preocupar realmente e com verdadeiro interesse. Falando da sua experiência nos primeiros 2 anos, só teve 2 anos, como deputado na Assembleia da República, foi uma experiência curta, soube há pouco esta experiência, por enquanto, na Assembleia da República? Eu acho que foi uma experiência com uma intensidade atípica. Foram 2 anos, efetivamente, e 2 anos que foram altamente condicionados pela pandemia. E, portanto, mesmo a Assembleia teve um funcionamento diferente do que é o funcionamento habitual. Mas foram 2 anos que, em muitos momentos, valeram por vários, porque foram de uma intensidade tal que, enfim, que de facto marcaram. Um deles foi, enfim, se calhar um momento que eu teria alguma dificuldade em esquecer, que foi a aprovação do estado de emergência, o primeiro estado de emergência no período democrático, não é? No dia 18 de março de 2020, que foi de facto um momento com alguma emoção, ou, para não dizer bastante emoção, entre os deputados, até porque já estávamos num plenário que já estava reduzido, portanto já não estávamos todos, só estávamos parte dos deputados em sala, como houve outros momentos que foram igualmente marcantes, e um deles, indubitavelmente também, o que foi o chumbo do primeiro orçamento, também no período democrático, e portanto houve vários momentos que foram únicos desta legislatura, e isso deu-lhe, se calhar, uma intensidade diferente, mas acredito que isso também aconteça com todas as legislaturas. Foi a sua primeira vez como deputado na Assembleia da República. Foi difícil, de alguma forma, marcar o seu lugar num Parlamento e numa bancada com tanta experiência, de deputados com mais experiência? Como é que foi a sua vivência e marcar esta posição?
O ideal é que nós possamos entrar num grupo em que sintamos que há, em primeiro lugar, espaço e, portanto, nós podemos levar o melhor que temos para dar. Penso que a ideia é essa também, de ter diversidade no que é o conjunto de deputados, mas depois garantir que um grupo é, de facto, uma equipa que é capaz de, por um lado, ter experiência histórico do que é o processo legislativo ao longo do tempo e do que é a evolução das instituições, e, por outro lado, enfim, alguma irreverência e capacidade de rejuvenescimento que as pessoas que vão entrando também trazem. E eu acho que esse equilíbrio nós conseguimos fazer muitíssimo bem. Eu acho que, mas aí admito que seja a minha leitura pessoal, acho que depois cada um de nós também encara um pouco o mandato como entende, que nós, quando entramos pela primeira vez numa estrutura, numa organização qualquer, há um período de adaptação, mas que é um período sobretudo também de aprendizagem, não é? Há muitas coisas que nós desconhecemos, que têm uma determinada razão, têm uma razão de ser, e independentemente de concordarmos com elas ou não, temos que as compreender para depois as podermos mudar, se assim entendemos. Desse ponto de vista, e no caso do Partido Socialista, que é, enfim, o único dentro do quadro parlamentar que não tem disciplina de voto, por definição, apenas para as questões de governabilidade, tenda-se orçamento e grandes opções, eu tive a liberdade que entendi sempre para manifestar as minhas posições, para divergir da bancada, e isso aconteceu várias vezes, mas, enfim, de uma forma perfeitamente saudável, e, portanto, acho que tive espaço nas comissões onde eu fiz parte, e que são comissões onde eu acho que, enfim, que consegui dar o contributo que a minha própria experiência profissional e pessoal também acarretava, e a partir daí também influenciar o que são as decisões que depois o país tem que ir tomando. Quando foi eleito deputado, houve contas que tiveram que ser feitas, dado o seu lugar, nomeadamente quando Pedro Nuno Santos assumiu o governo. Nestas eleições vai ter que fazer novamente contas. Parte para estas eleições com que expectativas? Eu sinto que às vezes há alguma dificuldade em falar destas questões, mas eu falo delas abertamente. Em 2019 eu estava no lugar número 8, tal como estou desta vez, e as contas para mim são simples. Tipicamente o Partido Socialista em Aveiro elege diretamente 6 ou 7 deputados. Elegeu apenas uma vez 8 deputados, em 2005, quando foi eleita a deputada Helena Terra, que foi eleita diretamente, estava na mesma posição. E, portanto, quando eu aceito integrar uma lista de pessoas em quem eu confio, com quem eu gosto de trabalhar, e vou na posição número 8, sei perfeitamente o que é que isso significa do ponto de vista eleitoral. Mas há para mim uma coisa que é uma crença para mim que é muito verdadeira. Nós, quando integramos listas, integramos porque acreditamos no projeto, não porque acreditamos na posição em que estamos, ou se vamos ser eleitos ou se não vamos ser eleitos. O que nós queremos é que o projeto em que nos envolvamos, ou que nos envolvemos, saia vencedor, porque acreditamos que ele é melhor para uma determinada realidade, neste caso para o país. Isso é válido nas eleições autárquicas. Nós temos que convidar e fazer listas com pessoas que estão em primeiro, em segundo, em terceiro. Nós aqui tínhamos pessoas até ao lugar 18. Era o que mais faltava, eu convidar pessoas para esses lugares e achar que elas não são tão válidas para poderem ir em lugares cimeiros. Isso deturpa o que é um pouco o exercício democrático e, sobretudo, torna muito a discussão em torno de pessoas e não tanto em torno de projetos e de ideias. É óbvio que as pessoas que estão nesses projetos depois têm que lhes dar corpo e têm que os fazer valer. E, portanto, o que nós esperamos, acima de tudo, e por isso é que eu digo isso muitas vezes, é que essas pessoas tenham essa capacidade. Portanto, eu tenho é que me sentir confortável com essa... Acontece o mesmo em 2022. Não é? Portanto, eu estou no mesmo lugar, na mesma posição. A lista de Aveiro, eu penso que não estou a dizer nenhum erro, se disser que é única dos diferentes partidos, todos, não é? E até se calhar a nível nacional, que se mantém, tal como em 2019, por um conjunto de questões muito próprias. Em primeiro, porque se calhar é uma das listas com mais qualidade, e mais uma vez eu sou suspeito porque integra essa lista, mas acho que é de facto uma lista com muita qualidade. Porque foi um grupo de deputados que marcou
enquanto equipa, pela capacidade que tivemos de funcionar como um todo, de trabalhar muito em conjunto e de marcar também o que é um grupo que vem de um distrito muito próprio, e isso transpareceu não só dentro do quadro do Partido Socialista, mas também dentro do quadro dos outros partidos. E, portanto, nós construímos um grupo forte, uma equipa que tem realmente capacidade de trabalhar em conjunto e de marcar um pouco a agenda do distrito. Mas parte com que objetivo para estas eleições? O mesmo que partiu em 2019, que o Partido Socialista tenha uma grande vitória no país, em primeiro lugar, que António Costa seja Primeiro-Ministro, porque é de facto a pessoa melhor preparada para o poder ser, e que no Distrito de Aveiro novamente tenhamos uma maioria e que possamos novamente reforçar a intenção de voto dos eleitores no Partido Socialista, acreditando que aquilo que nós temos feito também pelo Distrito vale a pena. A última campanha para as legislativas aqui em Aveiro começou com uma viagem na linha do Voga. Recentemente começaram estas obras de beneficiação desta linha e Pedro Nuno Santos veio para as redes sociais dizer que cumpriram esta promessa. Foi esta bandeira, durante os últimos 2 anos, esta linha de Voga, tentar começar a revitalizar a linha de Voga? A linha do Voga é uma velha discussão do Distrito de Aveiro, não é? Já teve várias fases, já teve diferentes momentos, mas há uma coisa que sabemos: a linha teve para ser encerrada. Houve um governo entre 2011 e 2015 que quis encerrar a linha, não o fez apenas por pressão, enfim, das pessoas, das populações nos diferentes concelhos, mas o que é certo é que a linha ficou também sem qualquer perspectiva de requalificação, de renovação, o que fosse. Portanto, ela não encerrou, mas também não teve nenhum sinal sequer de que fosse viável manter a linha e, portanto, havia um pouco a ideia de que ela ia morrendo aos poucos. Nós sempre mantivemos como central para o desenvolvimento do Distrito de Aveiro a manutenção da linha do Voga e a sua requalificação. Portanto, em 2019, quando o António Costa e o Pedro Nuno Santos iniciaram aqui a viagem de Voguinha e simbolicamente a fizeram até Espinho, isso vem, e temos que recuar um pouco mais atrás, vem no sentido também do trabalho que a Associação de Municípios de Terra de Santa Maria desenvolveu nos 2 anos anteriores, sobretudo quando foi presidida pelo Joaquim Jorge, Presidente da Câmara de Oliveira das Meias, e também muito apoiada pelo Jorge Sequeira, Presidente da Câmara de São João da Madeira, porque essa tinha sido a novidade em 2017. Portanto, a Associação de Municípios passa a ter autarcas do Partido Socialista e, portanto, passa a ter mais influência também sobre essas decisões e sobre essas opções. Mas com a Feira, com o Presidente da Câmara da Feira, que é social-democrata, também perfeitamente alinhado com essa estratégia. E, portanto, os autarcas percebem a importância desta linha. E o que nós fizemos foi dizer, não só mantemos e queremos manter esta linha, como ela precisa de intervenção urgente e depois de um projeto de requalificação que a torne uma linha do século XXI e uma linha viável para as pessoas utilizarem do ponto de vista dos movimentos pendulares, casa-trabalho e não só. Não é questão dela ser uma linha mais ou menos turística, é a questão dela ter um impacto direto no que são as nossas dinâmicas sociais e empresariais. E, portanto, aquilo que foi feito foi, e essa viagem foi muito importante por isso, em primeiro lugar, avançar logo com obras de requalificação, de beneficiação, de questões de segurança, melhoria das condições que hoje têm, na parte onde ela tem mais pressão, que é entre Oliveira das Meias e Espinho, neste caso entre Oliveira das Meias e Santa Maria da Feira, para depois avançar a Santa Maria da Feira Espinho, e isso é um sinal inequívoco de que esta linha é mesmo para manter. Mas trata-se já das obras de requalificação ou só de manutenção? São coisas diferentes. Uma coisa é a beneficiação e a requalificação do ponto de vista da segurança, do ponto de vista das condições que a linha tem hoje. Outra coisa é o projeto de requalificação integral que a linha terá entre Aveiro e Oliveira das Meias e que está previsto no Plano Nacional de Investimento, ou na Ferrovia 2030, mais especificamente, que prevê um investimento de 100 milhões nesta linha. Eu percebo que agora haja algum esforço de tentar minimizar o investimento de 2,7 milhões que esta linha tem.
A pergunta que eu faço nesses momentos é: recue-se para trás e veja-se quando é que se investiu nesta linha. Uma linha que, apesar de tudo, tem, sobretudo nesta parte norte, um número de utilizadores muito considerável e que, portanto, precisa imediatamente, que é o que está a acontecer, de obras que pelo menos permitam que, enquanto não há requalificação integral, a linha tenha um mínimo de condições, em primeiro lugar de segurança, para as pessoas que a utilizam e para os automobilistas que têm que a cruzar, e depois que sinalize definitivamente que não há retorno possível. Esta linha é mesmo para requalificar. Felizmente que hoje estamos todos de acordo e que já ninguém fala do seu encerramento. E só isso já é um motivo para que, pelo menos do ponto de vista político, se discuta como é que esta linha pode ser de facto viável e não tanto se esta linha é para manter ou não. Ainda bem que outros partidos acompanharam também esta... Certo, mas depois destas obras de manutenção, é expectável que durante os próximos 4 anos as obras de requalificação avancem ou todos os habitantes vão esperar mais alguns anos para que isso aconteça? Não, o que está previsto é que esta linha, tal como outras em situação semelhante, sigam o que está previsto no Plano Nacional de Investimento e na Ferrovia 2030. E, portanto, os projetos estão relativamente avançados. Depois dos projetos há a decisão para concurso público. Estes concursos às vezes são bastante complexos e até às vezes geram dificuldade pelo tipo de concorrente que se apresenta, mas aquilo que se espera é que nos próximos anos esta linha entre em requalificação e seja integralmente requalificada. Ainda nas vias de comunicação, o IC2 está sempre em cima da mesa, nos últimos anos ainda mais. O Sr. Deputado votou contra, absteve-se contra ali a requalificação e medidas para o IC2. Porquê desta sua posição e qual a sua opinião sobre as dificuldades do IC2? Eu abstive-me, mas digo sem dificuldade que poderia ter votado contra. Houve uma coisa que eu assumi com todos os eleitores e comigo próprio. Eu vou ser sério sempre na análise dos processos. Mesmo que possa haver algum ruído que às vezes é fácil de passar na opinião pública, porque, como é natural, as coisas passam em pequenas frases, em pequenos chavões. Eu não vou tomar decisões porque elas são mais populares ou menos populares, porque isso é o que eu condeno há anos na política. Isso torna a política uma coisa fácil, e a política não é uma coisa fácil. Esse processo em si foi um processo muito concreto. Se eu quisesse fazer o que é habitual, teria votado a favor, muito bem, estamos todos alinhados e tal. Eu abstive-me e podia ter votado contra por uma coisa simples. Porque aquilo que eu me abstive foram 3 projetos de resolução apresentados por 3 partidos, portanto, pelo PSD, pelo Bloco de Esquerda e pelo CDS, que recomendavam ao Governo que fizesse uma coisa que já está prevista. Não me peçam para fazer esse tipo de teatro, porque eu não faço mesmo. E, portanto, não tenho problema nenhum em tomar uma posição dessas sem receio do que possa significar isso do ponto de vista público. E a questão é muito simples. Havia 3 projetos de resolução que recomendavam ao Governo que fizesse uma requalificação, eles diferiam um bocadinho, mas mais coisa, menos coisa era isto, que fizesse uma requalificação no troço do IC2 em Oliveira das Meias. Primeira pergunta: algum desses deputados leu os relatórios de sinistralidade anual, que são obrigatórios e que são públicos, sobre a sinistralidade no IC2? Algum desses deputados viu quais eram os pontos negros no IC2, já não digo em toda a sua extensão, mas só no distrito de Aveiro? Algum desses deputados sabe se o troço que passa em Oliveira das Meias é o troço que tem maior sinistralidade, se a prioridade deve ser essa? Algum desses deputados, tendo e conhecendo... Há de facto sinistralidade na conhecida curva do estádio de Carlos Osório, por onde está prevista também. Mas eu vou a essa questão concreta. Algum desses deputados viu os planos de intervenção da EIP e, sabendo que eles já existem e estão calendarizados e têm concursos públicos com concursos que têm um determinado tempo, achou que fazia sentido ou não apresentar essa recomendação? Porque aí vamos à segunda questão. Se está previsto, calendarizado,
se tem os passos que têm que ser desenvolvidos do ponto de vista processual, que são passos que demoram alguns meses, a pergunta que se faz é: porque é que eu recomendo ao Governo que faça uma coisa que está prevista e calendarizada, e porque é que o faço sabendo que isso tem um impacto zero ou nenhum impacto naquilo que vai acontecer? Porque Nem já acelerar o processo propriamente Nem dito. acelerar o processo por uma coisa muito simples. Os projetos foram aprovados agora. Mesmo os que já tivessem penso que um já estava há mais tempo na Assembleia à espera dessa aprovação. Os concursos, entre a decisão, os concursos e o início da obra, passam vários meses. Portanto, para que a obra comece, quando está calendarizada e prevista, aqueles projetos tinham interesse zero. Zero. E mais, os senhores deputados que fazem aquilo sabem perfeitamente e têm conhecimento do que é o calendário das infraestruturas de Portugal para essa estrada. E depois vem a questão seguinte: sempre que eu digo esta estrada é prioritária, e é porque é minha e portanto ela é prioritária, se eu altero um calendário e um plano de investimento que está previsto, eu tenho que dizer o que é que retiro desse plano ou o que é que passo para segundo. Ora, às vezes a incapacidade que nós temos de, por um lado, estarmos sempre a dizer que não há planeamento. Sempre que há planeamento, estamos à espera de tratar do nosso sítio, da nossa capela e alterar esse planeamento. Bom, isto faz com que a política se tenha tornado muitas vezes aquilo que as pessoas criticam. Portanto, aquilo que eu quero, e aliás, já era bastante anterior a esse projeto de resolução, por isso é que eu achei relativamente inócuo, é que de facto, quando estiver previsto, aquilo avance mesmo. E é aí que nós temos que fazer pressão e depois, enfim, tomar as decisões. Já está previsto para avançar, falou, e quando é que será? Em 2022. E já estava, aliás, quando esses projetos de resolução foram apresentados, essa data já estava prevista. Estamos a falar de que obra? Na zona do estádio do Carlos Osório ou de Travanca, Pinheiro da Bem-Porta? O que está previsto é uma requalificação numa tipologia, enfim, com bastante profundidade, de acordo, aliás, com o despacho que as infraestruturas de Portugal tornaram públicas, que não apanha só este bocadinho do troço, porque, como é natural, quem gera rede viária não gera só porque ela é do Concelho de Oliveira das Meias, porque eu não entro no Concelho de Oliveira das Meias no IC2 sem passar por São João da Madeira, se for a norte e se for a sul, sem vir da Albergaria. Portanto, isso às vezes até é um pouco, faz-me lembrar um projeto, olha, podemos dar outro exemplo de outro projeto, um projeto de resolução que um partido também apresentou, que pedia ao Governo que despoluísse os rios em Oliveira das Meias no percurso que passa em Oliveira das Meias, como se alguém não soubesse que a poluição que chega a Oliveira das Meias vem dos concelhos que estão a montante, e a poluição que a Oliveira das Meias faz vai para Jusante. Portanto, há coisas que são completamente disparatadas. A requalificação que está prevista apanha também São João da Madeira, porque evidentemente isto está na mesma continuidade. No caso específico de Oliveira das Meias, nós temos um ponto de maior sinistralidade, que é na curva, enfim, para ser mais simples, na curva junto ao estádio de Carlos Osório, portanto, nessa parte, que é tipicamente onde nós temos acidentes, e normalmente com gravidade. Portanto, quando há acidentes lá, são acidentes com gravidade. Já houve uma intervenção lá, mas que não surtiu o efeito que se pretendia. Ela diminui até a sinistralidade, mas não surtiu esse efeito. E depois temos, não tanto uma questão de sinistralidade, embora ela exista, mas alguma pressão na parte do Pinheiro da Bem-Posta, entre Travanca e Pinheiro da Bem-Posta, onde temos semáforos naquelas 3 vias. E o que é que está previsto na realidade para 2022? Para 2022 está prevista a requalificação profunda deste troço, que significa, pode significar, isso aí tem a ver com as questões técnicas que depois as infraestruturas de Portugal identificam, tem a ver com a manutenção de uma ou 2 vias, sempre que possível, com os mecos que separam, com, enfim, eventualmente a alteração de piso onde o piso justifique, sobretudo em algumas curvas. Enfim, depois isso é a própria questão técnica que vai definir o que é que num sítio ou noutro se colocam. Mas daquilo que tenho conhecimento, por exemplo, na curva do estádio Carlos Osório, qual é que é a solução para aquele
para aquele sítio. A solução técnica tem que ser com as infraestruturas de Portugal. Eu não sei se vão pôr um piso de um tipo ou um piso de outro tipo. Aliás, não percebo nada sequer de pisos, nem tenho que perceber. Para mim, o que é importante é que as infraestruturas de Portugal façam a intervenção que garanta que a segurança também naquela parte do troço se consiga. E, sobretudo, que continuamos a fazer aquilo que temos feito, que é monitorizar. Perceber, de facto, qual é a sinistralidade, que tipo de sinistralidade temos, se é uma sinistralidade que resulta da tipologia da rede ou da via, ou se é uma sinistralidade que resulta de comportamentos dos automobilistas, se resulta do tipo de via, o que é que nós temos que voltar a corrigir, ou o que é que temos que corrigir para que isso não se verifique, se é do ponto de vista do comportamento dos automobilistas ou dos condutores, o que é que nós temos que fazer para que esse comportamento não aconteça ou seja mitigado, não é? E essa monitorização é que tem que continuar a ser feita, não só para um bocadinho em Oliveira das Meias, mas para o que é o conjunto deste troço. Passando para a saúde e num tema que está na ordem do dia, que Portugal e o mundo passaram por uma pandemia, Oliveira das Meias discute-se muito o centro de vacinação. Como deputado, acha importante fazer força política para que um centro de vacinação esteja em Oliveira das Meias, tem 60 mil habitantes, 66, peço desculpa, em vez de São João da Madeira? Para mim o que é relevante é que eu consiga vacinar as pessoas do meu concelho e todos os concelhos o mais rapidamente possível, ou seja, o maior número de pessoas mais rapidamente possível, portanto, no espaço de tempo mais curto. Isso é que é relevante, essa é que é a questão que nós abertamente temos que dizer às pessoas. Sobretudo, tentando fazer isso sem diminuir a capacidade de resposta nas unidades de saúde local ou nas unidades de saúde familiar, que têm que continuar a dar resposta a tudo o que é não Covid e que, enfim, sobretudo em 2020 e uma parte de 2021, mas sobretudo em 2020, ficou, como é evidente, altamente prejudicado e, portanto, a resposta imediata ao Covid diminuiu a capacidade de nós respondermos ao que não era Covid. O que nós temos hoje, neste momento, é uma capacidade de vacinar as pessoas de forma mais rápida, mas sem prejudicar as outras respostas. A decisão, e também falando abertamente isso porque percebo qual é a sua questão, a decisão de manter o centro de vacinação em São João da Madeira, no conjunto destes 3 municípios, São João da Madeira, Valcambra e Oliveira das Meias, é da exclusiva responsabilidade do ACES. E o ACES o que faz é uma coisa simples, é olhar para o seu território, para o número de pessoas do seu território, para o número de recursos humanos que tem no seu território e tentar procurar a resposta que mais rapidamente faz com que nós tenhamos as pessoas destes 3 municípios vacinadas. Na procura dessa resposta, qualquer autarquia está disponível para as soluções que forem. 1 centro, 2 centros, 3 centros. Nós já tivemos 1 centro, já tivemos 3, temos agora 1 e com a perspectiva de podermos ter mais. É óbvio que as pessoas, quando têm que se deslocar, sobretudo as pessoas de Oliveira das Meias, para São João da Madeira ou as pessoas de Valcambra, gera-se um pouco a percepção de que alguma coisa está a funcionar de forma errada. Isso, eu acho essa expectativa e essa questão absolutamente natural, porque o que nós temos que encontrar é o equilíbrio nessas percepções. Primeiro é garantir que as pessoas que não têm capacidade de se deslocar, nós possamos fazer esse esforço e estamos a fazê-lo. E depois é garantir que a opção por ter esse único centro de vacinação, que foi exatamente essa a questão, permite que nós tenhamos todas as unidades de saúde familiar a funcionar. E nós isto temos que dizer também de forma honesta e aberta. Neste momento, aquilo que nós temos a conseguir já é não só vacinar as pessoas ao ritmo que achamos importante, mas como estarmos nos cuidados hospitalares e também nos cuidados de saúde familiar, sobretudo consultas, a atingir praticamente o nível que tínhamos antes da pandemia. Portanto, o mesmo número de consultas, o mesmo número de atendimentos domiciliários, o mesmo número de consultas de enfermagem. Para quê? Para que as pessoas possam ter a resposta que tinham antes, sem deixarmos de ter a resposta que precisamos de continuar a ter do ponto de vista da vacinação. Esse é que é o esforço deste ACES ou de todos os outros. Não é?
Sobre o Hospital de Oliveira das Meias, acha que deve haver mais condições e mais valências neste hospital? Acho que o Hospital de Oliveira das Meias, estando integrado no centro hospitalar dentro de Orivoga, tem que conseguir que Oliveira das Meias, São João da Madeira e Santa Maria da Feira, como um todo, assegurem o máximo de resposta que nós precisamos. Nós temos serviço de urgência, que foi muito importante mantê-lo cá, serviço de atendimento durante o período noturno. Temos, neste momento, a CIV, uma ambulância de suporte de vida que não tínhamos e que foi absolutamente fundamental também e conseguimos neste momento. Mas a especialização que parece estar, assim, que é o caminho para o qual nós estamos a caminhar, dentro destas unidades que às vezes são mais periféricas em relação ao Hospital Central, que é Santa Maria da Feira, aquilo que tem que garantir é que qualquer oliveirense, sanjoanense, valcambrense, enfim, agora estou a falar nestes 6 territórios, mas pode ser um bocadinho mais alargado, tenha resposta em todas as valências neste centro hospitalar e tenha respostas de qualidade. A garantia dessas respostas de qualidade é que diminui depois a probabilidade das coisas correrem mal, e o que nós queremos é que as pessoas tenham de facto qualidade de vida na saúde. Não importa tanto ter aqui uma valência se depois ela não dá resposta, ou centralizá-la se ela depois também não dá resposta central. Este triângulo, e se quiser esta articulação entre estas 3 unidades, é que pode garantir de facto muita qualidade do ponto de vista da saúde, sabendo que hoje nós temos efetivamente mais profissionais, e portanto isso é inegável, temos hoje mais reforço da capacidade financeira também desta unidade. Os indicadores, no caso específico aqui desta parte, são bastante melhores do que eram, mas ninguém tem dúvida que ainda há muito caminho a fazer e, portanto, há mais investimento do ponto de vista dos recursos humanos, nós precisamos de mais recursos humanos e, sobretudo, precisamos que eles se mantenham no Serviço Nacional de Saúde, ao mesmo tempo que precisamos que as pessoas tenham uma percepção real de que, quando precisam, têm serviço disponível, têm as valências que precisam disponíveis e as têm, e isso é muito importante, no tempo oportuno, não é? Porque a espera muitas vezes torna enfim, o atendimento já ou desnecessário ou às vezes, infelizmente, já sem ser necessário. E, portanto, essa relação entre os recursos e o tempo é absolutamente fundamental. Um último tema que eu gostava de focar é o ambiente. Já aqui falou sobre os rios, a poluição de rios. Que propostas concretas é que tenciona ou poderá levar à Assembleia da República para terminar com este flagelo? Olha, eu aí mantenho exatamente o que disse já em várias intervenções e uma delas até numa discussão do Orçamento de Estado, penso que para 2020, com o Sr. Ministro do Ambiente. Nós não podemos estar a falar de economia ou sociedade 5.0, indústria 4.0 e depois termos necessidades 1.0 em diferentes partes do território nacional ou distrital por resolver. Enfim, e os oliveirenses aí sentem de uma forma mais particular do que os outros concelhos limítrofes, que nós podemos estar a falar de muitas questões ambientais, mas a questão primeira que nós devíamos ter resolvido há 20 ou 30 anos, não a resolvemos e, portanto, estamos agora a fazê-lo com um custo muito maior do que teria sido feito nessa altura. Para mim é absolutamente importante que os territórios evoluam de forma relativamente simétrica. Nós não podemos estar a investir em territórios quando territórios limítrofes estão ainda mais atrasados, porque isso gera uma assimetria que é prejudicial para o todo. Todos perdemos com isso. E, portanto, uma das minhas grandes prioridades foi neste mandato e vai continuar a ser a necessidade de nós irmos resolvendo estas lacunas nas necessidades 1.0. Nós temos mesmo que ter todo o território nas metas que estão previstas com água e saneamento. Isso é absolutamente fundamental, por exemplo, para os nossos recursos hídricos. Rios, entendam, sobretudo aqui neste ponto, comecem a deixar de ter a pressão que têm do ponto de vista das descargas. E não estou a falar das descargas ilegais, porque essas podem acontecer sempre e têm que ser devidamente autuadas e fiscalizadas. Portanto, nós podemos ter tudo infraestruturado e haver pessoas que, enfim, têm comportamentos errados mas é diferente, são estratégias diferentes.
Mas se nós não tivermos também estas redes garantidas, e não temos ainda, sobretudo em Oliveira das Meias, nós não conseguimos resolver um problema tão básico como a despoluição dos rios. E dou um exemplo. Nós podemos ter o Parque Molinológico, ou podemos ter outros apontamentos como a Praia Fluvial no Pedregulhal, que não está já tão sujeita a isso, mas podemos ter o Rio Caima junto ao Hotel Rural em Palmas, com toda a parte, com toda a envolvente requalificada. Se depois a água não tiver qualidade, tem um impacto enorme na resposta que aqueles locais podem dar e até na afluência que as pessoas possam ter ou não e no tipo de práticas, de atividades que ali podem fazer. É horrível quando nós temos que ir a um destes sítios e a qualidade da água e o cheiro perturbam, enfim, o que nós lá vamos fazer. E há alguma proposta concreta para este... Sim, a proposta é muito clara. A proposta é que, do ponto de vista de fundos comunitários, ou na sua ausência, via Orçamento de Estado, haja linhas concretas para os territórios poderem fazer este esforço infraestrutural. Porquê? Porque os municípios, por si só, não têm essa capacidade, porque são obras... Estamos a falar de saneamento... Água e saneamento. E, nesse caso, do ponto de vista do impacto, até mais o saneamento. E dou um exemplo de como isso foi bem sucedido. Uma parte do saneamento que está a ser feita resulta de uma linha que o Ministério do Ambiente abriu, de candidaturas próprias, que são alimentadas por Orçamento de Estado e que estão a permitir que nós aumentemos um pouco mais a nossa rede. Resulta do trabalho destes 2 anos, do que foi esse esforço, e foi um trabalho entre os projetos que a autarquia tem e a pressão que a autarquia tem que fazer, entre o trabalho que o conjunto de deputados tem que fazer e a forma como o sinaliza, e o esforço que o próprio Ministério tem que fazer para alocar verbas para essa área. E uma parte das infraestruturas que nós estamos a fazer do ponto de vista de saneamento resulta de candidaturas que foram abertas especificamente para territórios como Oliveira das Meias, e, portanto, muito pensados também para essa realidade, que é, apesar de tudo, concreta de alguns municípios, porque a maioria deles fez em devido tempo aquilo que tinha a fazer. A questão é, quando se pensa os territórios e quando se perspectiva tudo isto, há uma reflexão interessante, eu lembro de algumas discussões nesse sentido, que é, a maioria dos municípios fez em devido tempo aquilo que tinha a fazer. Tinha fundos comunitários, aproveitou-os e infraestruturou. Não só infraestruturou do ponto de vista da rede de água e saneamento, como, ao longo do tempo, conseguiu ir requalificando toda a rede viária, quando também havia fundos a sério para requalificar a rede viária. Por isso é que muitos municípios não têm que ter, como nós temos hoje, ao mesmo tempo, uma rede viária que já vinha profundamente degradada e que nós ainda degradamos mais porque temos que a infraestruturar. Mas nós não temos, como esses municípios tiveram, porque o aproveitaram, os fundos para as duas coisas. O que é que acontece? Nós podemos ter a visão relativamente mais egoísta, que tem um pouco a ver às vezes com a sua pergunta, se está o deputado deste concelho ou daquele ou do outro. É irrelevante para mim. O que nós temos que ter é uma percepção global do território. É óbvio que alguns municípios não fizeram o que deviam ter feito. Pouco importa se foi responsável este ou aquele autarca. O tempo já passou. O que importa é que as populações continuam a necessitar dessa resposta. Portanto, nós temos que a dar. Como é que nós a damos? Podemos ter a visão mais egoísta de dizer assim, bom, cada município que trate de si, porque se os outros fizeram, porque é que nós vamos estar a canalizar recursos que podiam ser para todos, agora só para um? A questão é que as assimetrias têm também impacto nos territórios que estão mais desenvolvidos e, portanto, precisamos que este progresso, que este desenvolvimento se faça de uma forma muito harmoniosa. Sei que o Bruno Aragão está numa lista pelo Círculo Eleitoral de Aveiro. As suas preocupações serão distritais, regionais e também nacionais, como é óbvio, está na Assembleia da República, mas pergunto-lhe se parte para esta legislativa, no caso de ser eleito, com algum objetivo claro para Oliveira das Meias, para além daquilo que fomos falando durante esta entrevista. Olha, eu acima de tudo parto com um objetivo que é para o Distrito de Aveiro e para o país. Se o país avançar de forma coerente, se o Distrito de Aveiro avançar de forma coerente, Oliveira das Meias avança também. Para Oliveira das Meias, muito concretamente, e para os territórios
do distrito que estão nessa fase, eu mantenho um pouco aquilo que disse, porque para mim é de facto prioritário e marcante, que é que nós possamos resolver questões que são básicas e que já deviam estar mais do que resolvidas, para que possamos acabar com esse tipo de discussão, para que possamos avançar para fases diferentes. Eu gostava de ter todo o distrito, e em particular Oliveira das Meias, devidamente infraestruturado do ponto de vista das redes de água e saneamento, ponto. Gostava de ter Oliveira das Meias e o distrito completamente infraestruturado do ponto de vista da rede viária. Nós vamos ter algumas ligações importantes no distrito de Aveiro que já estão previstas no plano de recuperação e resiliência. A norte, Castelo Paiva Feira, e a sul, Lago de Aveiro, que são ligações que têm um impacto grande, uma porque tem um tráfego pesadíssimo, e que não tem condições para o volume de tráfego que tem, e outra pela interioridade que, apesar de tudo, há naquela parte do distrito e que nos importa ligar. Mas depois temos questões fundamentais, que são, por exemplo, termos zonas industriais, e essa é uma das grandes marcas do distrito de Aveiro, que não só têm condições para captar investimento e, portanto, terreno industrial, embora isso dependa muito das autarquias, mas depois que haja boas ligações dessas zonas industriais à rede nacional e à rede internacional, porque depois isto está tudo, como diria o Sérgio Godinho, está tudo ligado, não é? Nós temos um exemplo claro em Oliveira das Meias, que é a área de acolhimento do Loureiro. Volto à minha velha discussão, isto não tem nada de partidário. Nós fizemos uma zona industrial que não garantiu ligações. Isto tem um impacto tremendo na vida dos empresários e nas opções de investimento que as pessoas fazem. O que é que nós precisamos? Precisamos também que o Governo facilite muitos dos que são os investimentos autárquicos nestas áreas. Por exemplo, no caso da área de acolhimento do Loureiro, uma ligação direta entre a variante e a zona industrial. Isso vai acontecendo um pouco, enfim, no caso de algumas zonas industriais, isto para dar alguns exemplos. Isso é tremendamente importante, porque isso gera desenvolvimento económico traz também... Isso vai mesmo acontecer, essa ligação da área de acolhimento empresarial do Loureiro à variante? Eu diria que ela tem que acontecer, não é? Por uma questão muito simples. Nós temos uma zona industrial importante, uma zona industrial que, até pela forma como foi gerida, teve impacto financeiro direto no município, mas isso são outras águas, mas que não previu sequer ligações, eu já nem digo diretas, eu digo pelo menos ligações condignas, que não têm impacto até nas populações. O investimento, por exemplo, na ligação daquela zona industrial, agora através, por exemplo, da Rua da Vidigueira, são coisas que estão a acontecer agora. Aquela zona industrial já tem há algum tempo. Aquela zona industrial, como outras no distrito, tem possibilidade de expansão. Para ter possibilidade de expansão tem que ter boas ligações, e é óbvio que nós, quando olhamos para aquela zona, ver a ligação direta da variante à zona industrial permite que nós tenhamos uma perspectiva sobre ela nos próximos anos muito mais interessante do que se ela não tiver essas ligações. Portanto, aquela ligação terá que acontecer. Diretamente. Aliás, como nós temos sempre dito, portanto, não há aqui novidade nenhuma, não estou a dar nenhuma novidade. É óbvio que isso torna aquela zona muitíssimo mais interessante. Mas, mais uma vez, é aqui que entra o que é uma vontade local, porque alguém pode dizer, bom, mas porque é que, do ponto de vista nacional, o Governo há de colocar dinheiro na ligação dessa zona industrial, se logo ao lado tem Estarreja que tem terreno disponível? Bom, do ponto de vista da gestão nacional dos recursos, se calhar não faz sentido, né? E voltamos à lógica da primeira questão. Bom, então pomos lá um deputado de Estarreja que vai... É um disparate pensar as coisas dessa forma, como é natural. Mais uma vez voltamos ao território como um todo. É absolutamente prioritário que nós tenhamos num concelho como Oliveira das Meias uma zona industrial devidamente infraestruturada e com boas ligações, porque isso potencia não só aquela parte do território, como tudo o que está à volta. Estarreja, sobretudo Estarreja, que está ali mais... mas também a Albergaria, que estando mais afastado, rapidamente está ligado
pela A1, sobretudo pela A1, mas pela A29 Aveiro ou Santa Maria da Feira. Quer dizer, mas essa questão da área de acolhimento empresarial será uma preocupação sua durante os próximos 4 anos na Assembleia da República? Não tenho dúvida nenhuma. É uma preocupação minha, como foi uma preocupação minha já nestes 2 anos. Eu não diria minha, eu diria minha e de todos os deputados do Partido Socialista eleitos pelo Distrito de Aveiro. Porque mantenho aquilo que disse. Olhamos para o território como um todo, qualquer que seja a nossa naturalidade. Isso é que é a seriedade com os eleitores que confiam em nós. Temos perfeita noção da importância daquela área de acolhimento, da importância daquela ligação, como temos perfeita noção da necessidade da via que ligará Castelo de Paiva a Santa Maria da Feira, em Canedo, da via Águeda a Aveiro, porque isto é que é olhar para os diferentes municípios e para o distrito como um todo, com capacidade de perceber que as dinâmicas territoriais se influenciam umas às outras. Já foi tempo, e ainda bem que esse tempo terminou, em que os territórios olhavam para si como uma ilha. Nunca vai haver um concelho forte, qualquer que ele seja, se tudo à volta for fraquinho. Nós até podemos, na comparação, achar que isso fica bem, mas é só na comparação, porque depois todos perdemos naturalmente com essas assimetrias. Uma última pergunta, e vamos voltar ao 8º lugar do Bruno Aragão na lista do Partido Socialista. Gostava de continuar a representar o Distrito de Aveiro e Oliveira das Meias na Assembleia da República durante os próximos 4 anos, ou, caso não seja eleito, já tem um plano B para continuar como até então? Tenho alguma dificuldade em responder a essa pergunta por uma forma muito simples. Eu, em geral, tento ser muito coerente entre aquilo que digo e aquilo que faço. E, portanto, aliás, na última tomada de posse na Assembleia Municipal disse isso. Para mim, a questão política é relativamente simples. Eu acho que há uma outra pessoa que sofre mais com essa questão do 8º lugar do que eu próprio. Eu tenho uma carreira e uma vida profissional. Interrompia, portanto, suspendia, com as consequências que isso tem, para exercer um determinado mandato público, que é um mandato de muita responsabilidade. Aliás, na altura eu disse, pesa-me sobretudo a responsabilidade que eu sinto nesse momento. Quando terminar funções, retomo a minha vida profissional, enfim, no momento em que interrompi, enfim, tentando naturalmente recuperar o tempo que essa suspensão também implica. E, portanto, desse ponto de vista, não há dificuldade nenhuma. Aliás, eu acho que essa é a parte saudável da democracia e é exatamente isso que nós temos que fazer. Há um cidadão, qualquer que ele seja, que tem a oportunidade de exercer um mandato público em representação dos seus concidadãos e que depois, terminando esse mandato público, continua a sua vida de cidadão e de profissional no contexto em que estiver. É isto que transforma a política. E digo isso muitas vezes, é mesmo isto que transforma a política, que é, ninguém se torna especial porque representa ou não, ou porque tenham funções específicas ou não. O que as pessoas têm é responsabilidade, sobretudo, muita responsabilidade. E, portanto, a partir do momento em que as pessoas se disponibilizam, seja para o primeiro, seja para o 8º, ou seja para o 10º ou o 11º lugar, têm que ter consciência de que podem ser chamadas. Se forem chamadas, têm que ter noção de que exercerão um mandato com total responsabilidade. E exercendo esse mandato com total responsabilidade, têm que estar disponíveis para, no fim, prestarem contas sobre esse mandato, sobre o que fizeram e sobre o que foi o seu esforço, mais uma vez, em representação de um conjunto de cidadãos, de um território, de um determinado distrito. Eu sinto mesmo isso todos os dias, não é só uma questão de retórica. Eu sinto mesmo isso, aliás. Acho que os meus concidadãos, que os meus colegas, enfim, que as pessoas que me vão abordando na rua me reconhecem esse esforço. E é um esforço mesmo. Sobretudo para nós não acharmos que, estando em funções, seja numa junta de freguesia, como secretário ou como tesoureiro, seja na Assembleia da República, como deputado ou como presidente da Assembleia, aquilo que nos tem que correr na alma é a mesma coisa. Nós acreditamos que as nossas competências e a capacidade que temos de ver o mundo e de olhar a sociedade pode ajudar a que, como um todo, nós
avancemos e nos possamos desenvolver. Alguma mensagem final que queira deixar? Sim, a democracia tem esta parte bonita. Cada um de nós apresenta um conjunto de propostas, de ideias, e os eleitores podem escolher. E quando escolhem, fazem uma escolha que é depois consequente no que é o caminho que nós seguimos. Eu não tenho qualquer dúvida do caminho que foi feito nestes 6 anos e, sobretudo, da necessidade de nós continuarmos este caminho. Tenho absolutamente convicto que o António Costa é, de facto, o melhor Primeiro-Ministro para continuarmos este trabalho de desenvolvimento e, portanto, espero que as pessoas possam confiar no António Costa, possam confiar no Partido Socialista, possam perceber que os resultados continuarão a aparecer como apareceram até agora e que, portanto, confiem o seu voto também neste projeto. É óbvio que existirão outras propostas diferentes, caberá às pessoas legitimamente escolher, mas há uma coisa que acho que todos nós sentimos, que é a necessidade de termos para os próximos anos um quadro político de muita estabilidade. Qualquer que seja essa estabilidade ou a forma como ela se consegue. Essa possibilidade transformará de facto o que nós podemos fazer com os recursos que hoje temos disponíveis. E por isso apelo a que as pessoas possam votar no Partido Socialista e confiar no trabalho que nós temos feito. Muito obrigado, Bruno Aragão, e boa campanha. Muito obrigado. Obrigado também pela oportunidade.